Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui vai mais um vídeo, esse sobre estudo dos gases. Bom, antes de mais nada, vamos falar aqui um pouco sobre os estados físicos da matéria. Percebam aqui no diagrama de fases, você tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, né? Essa curva mostra o seguinte: em qualquer ponto dessa curva aqui onde eu estou assinalando, a substância ela pode estar tanto no estado sólido, que é essa região aqui, quanto no estado gasoso. Ou seja, a determinadas condições de pressão e temperatura, você pode ter tanto o estado sólido quanto o estado gasoso. Já essa curva aqui, ela é a intersecção dos estados sólido e líquido. Portanto, para pressões e temperaturas correspondentes a essa região aqui, você pode ter tanto o estado sólido quanto o estado líquido. O mesmo se aplica a essa região. Ou seja, qualquer substância que esteja a essa pressão e a essa temperatura pode estar tanto no estado gasoso quanto no estado líquido. Aliás, uma substância específica. Essa curva ela varia de substância para substância. Esse ponto aqui, a intersecção das três curvas, é o chamado ponto triplo. Isso significa que, para esse valor de pressão e temperatura, a gente pode ter a substância tanto no estado gasoso quanto no estado sólido. Esse aqui é o ponto crítico, né? O ponto crítico é um conjunto de valores de pressão, de temperatura e de volume. Então, você tem temperatura crítica, pressão crítica e volume crítico, para o qual, a partir do qual, né, a substância, o gás, não consegue mais ser liquefeito. Então, passou daqui, não volta mais a ser líquido. Então, essa é a primeira coisa importante. Bom, é importante para os nossos estudos sabermos diferenciar gases reais e gases ideais. Embora a discussão que a gente vai fazer vá se basear nos gases ideais, na prática não tem muita diferença entre os valores obtidos para gases ideais e gases reais. Então, qual que é a ideia? Num gás real, cada molécula ou cada átomo vai colidir aqui tanto com as paredes do recipiente, essa região aqui, quanto entre si. Então, tem colisões entre moléculas e tem colisões com as paredes do recipiente, né? Essas colisões implicam em interações gravitacionais, interações do tipo elétricas, né? Agora, para o caso dos gases ideais, a gente considera que essas colisões são do tipo elásticas, ou seja, nas quais a energia e a quantidade de movimento se conserva. E todas as interações do tipo elétricas e gravitacionais são desprezadas. Bom, o que são transformações gasosas? A primeira coisa é que a gente só pode dizer qual é o estado físico, portanto, de uma substância se a gente conhecer o valor da pressão, o valor do volume e o valor da temperatura. Ou seja, não basta a temperatura para a gente dizer qual é o estado físico. Esse conjunto de grandezas aqui, pressão, volume e temperatura, vão definir o estado físico, né? E quando é que ocorre uma transformação gasosa? Quando qualquer dessas três grandezas se modifica. Então, tem transformação gasosa quando a pressão, ou o volume, ou a temperatura, ou todos se modificam. Então, vamos lá. O que acontece num sistema como esse, aqui só para entender essa figura, a gente tem um medidor de pressão aqui, né, um medidor de temperatura em Kelvin aqui, um pistão que pode ejetar ar dentro dessa região fechada e uma fonte de calor, né? Bom, o que acontece com esse sistema quando a gente fornece calor? A primeira coisa é que a agitação das partículas vai aumentar. Aumenta a energia cinética dessas partículas. Elas vão ficar mais agitadas. Aumentando a energia cinética, né, as colisões, seja entre átomos ou entre moléculas, vão aumentar.
Aumentando essas colisões, o que vai acontecer? Teremos mais atrito. Mais atrito faz a temperatura aumentar. Então, se fornecermos calor, aumenta a agitação térmica, que implica em aumentar a energia cinética, que implica em mais atrito. Logo, a temperatura aumenta. Temperatura aumentando, vai ter mais colisões entre moléculas e entre estas e as paredes do recipiente. Ou seja, vai ter mais força aplicada por unidade de área aqui do recipiente. Logo, a pressão também irá aumentar. Então, as colisões aumentando, a pressão também aumenta. Então, está aí o que acontece quando a gente fornece calor a um sistema como esse. Agora, talvez esse volume aqui varie ou não, né? Esse aqui é um recipiente indeformável, então o volume permanece constante. Se ele fosse móvel, a gente poderia ter variação no volume. E o que acontece se a gente aumentar a pressão externa? Ou seja, agora eu estou pressionando mais forte aqui para baixo. O espaço aqui entre as moléculas irá diminuir. Diminuindo esse espaço, ou seja, diminuindo o volume, a chance de ocorrer colisão entre as moléculas vai se tornar muito maior. Mais colisões, a gente vai ter, portanto, mais atrito. Logo, a temperatura aumenta. Vamos aqui agora a 3 tipos de transformações específicas, né? São transformações nos quais uma das grandezas, pressão, volume ou temperatura, se conserva. A primeira é a isotérmica. Iso significa igual e térmica, temperatura. Então, uma transformação isotérmica. Perceba que aqui eu tenho um pistão, uma parte móvel aqui e um pezinho aqui em cima. Essa situação A ocupa um volume VA e está sujeita a uma pressão de A. Coloquei agora 3 pezinhos. Ora, a pressão aumentou e o volume se modificou. Então, numa transformação onde a temperatura é constante, se você aumenta a pressão, a tendência natural é o volume diminuir. Então, essa tabela tenta mostrar exatamente o que eu falei com valores aleatórios. Suponha que para uma pressão de 1 atmosfera, o volume seja de 12 metros cúbicos. Então, se eu dobrar a pressão para 2, provavelmente o volume reduz à metade. Se eu triplicar, a pressão reduz, o volume reduz a 1/3. E se eu quadruplicar a pressão, o volume reduz a 1/4 do valor inicial. Ou seja, quanto maior a pressão, a gente tem um volume menor. Eles são, no caso, inversamente proporcional. Bom, as pessoas que chegaram a essa conclusão são, respectivamente, aqui só pelos sobrenomes, Boyle e Mariotti. Separadamente, eles chegaram às mesmas condições, às mesmas conclusões. Aqui está uma representação do experimento de Boyle. Eu tenho um tubo aqui que é fechado nessa região, e aberto na região de cá. Ele foi colocando aqui mercúrio dentro desse tubo, e tentando manter uma quantidade de ar nessa região aqui. Fazendo isso muito cuidadosamente, ele foi adicionando cada vez mais mercúrio nessa região. E o que ele mostrou? Ele mostrou que à medida que ele ia adicionando mais e mais mercúrio aqui, o volume do ar aqui dentro ia diminuindo. Ou seja, à medida que a pressão aumentava, o volume diminuiu. Em unidades arbitrárias, ele chegou a esses valores. A um volume de 18, quando a pressão era essa aqui, em polegadas de mercúrio. Aumentou a pressão aqui, o volume acabou se modificando. Alterou a pressão, o volume acabou se modificando. E quando ele multiplicava a pressão vezes o volume, ele chegava a esses resultados aqui. Aqui os resultados obtidos. E qual foi a conclusão imediata? Perceba que P vezes V dá aproximadamente o mesmo resultado. Então, essa foi a conclusão de Boyle, que o produto pressão vezes volume era aproximadamente uma constante. Essa é a chamada lei
de Boyle-Mariotti, ou é mais comum a gente falar apenas lei de Boyle. Então, a pressão exercida por um gás ideal é inversamente proporcional ao seu volume. Ou seja, quanto maior a pressão, menor o volume. Mas o produto P vezes V é uma constante. Isso se a temperatura não variar. Isso se for uma transformação isotérmica. Ou seja, se eu pegar dois pontos A e B, pressão em A vezes volume de A, poderia ser essa linha, é igual a pressão em B vezes volume de B. É isso que está mostrando esta tabela, né? Quando a gente coloca os valores num gráfico, a gente obtém uma curva como essa aqui, parecida ali com uma hipérbole. Agora a transformação isobárica. Iso significa igual, só para lembrar, o barômetro é um instrumento que mede pressão. Então, isobárica significa mesma pressão, pressão constante. Então, eu tenho aqui, né, tirei lá do FET essas imagens, um recipiente que está sujeito a uma pressão de 12,4 atmosferas. Pressão de 12,4 atmosferas. Então, pressão constante. E o que se percebe quando a gente aumenta a temperatura? Estava aqui em 222, passou para 337 Kelvin. Ou seja, o que aconteceu? A gente aumentou a temperatura, o que vai acontecer? A agitação das moléculas aqui, né, vai se tornar muito maior. Maior agitação implica maior pressão sobre as paredes do recipiente, né? Essa seria a tendência natural. Para a pressão não aumentar, o que a gente vai ter que fazer é compensar com o volume. Então, aumentando aqui a temperatura, isso aqui tende a se expandir. Se não expandir, a pressão aumenta. Como a gente está tratando do caso de pressão constante, toda vez que você aumenta a temperatura, o volume também aumenta. É isso que essas figuras estão representando. Então, essa é a chamada lei de Charles e Gay-Lussac, né? Aqui eu tenho 3 pezinhos nessa situação, 3 pezinhos. Então, pressão constante. Aqui a temperatura é T e o volume que eles ocupam é V. Se eu fornecer calor a ponto da temperatura duplicar, por exemplo, né, o que vai acontecer é que o volume também vai duplicar. Ou seja, quanto maior for a temperatura, maior também será o volume. Então, essa tabelinha aqui com valores aleatórios tenta reproduzir essa relação. Suponha que a temperatura seja 5 e o volume 15, em unidades aqui Kelvin metro cúbico. Mas poderíamos pensar em unidades arbitrárias, até porque essas seriam temperaturas muito baixas, né? Se eu vou reduzindo aqui a temperatura, o volume reduz na mesma proporção. De tal maneira que quando eu divido 15 por 5, dá 3, 12 por 4 dá 3, ou seja, a relação volume sobre temperatura é uma constante. É isso que se percebe. V sobre T é uma constante. Se ela é constante, significa que V sobre T na situação A dá o mesmo resultado que V sobre T numa situação B qualquer. Então, se aqui for a situação A e aqui a situação B, quando eu divido o volume por temperatura aqui e aqui, os resultados obtidos são exatamente os mesmos, né? Então, esta é uma transformação na qual a pressão foi constante. Posso representar isso em gráficos. Um dos gráficos pode ser pressão, seja em função do volume ou em função da temperatura. Perceba que o valor da pressão aqui se mantém sempre no mesmo ponto. Portanto, uma transformação isobárica. O volume está mudando, mas a pressão permaneceu constante. Posso representar em outro gráfico. Agora, onde a pressão não aparece, mas a relação V sobre T, que é essa representada aqui, está indicada. Se eu dobro o volume de V1 para V2, a temperatura também dobra de T1 para T2. Duplicando a temperatura, dobra o volume. E um dado interessante, perceba que não começa do zero. Senão nós teríamos volume zero e temperatura zero, que é um dos limites aqui da física, né? Então, uma transformação isobárica
Quanto maior a temperatura, maior o volume. A relação V sobre T é uma constante. E por último, a transformação isovolumétrica. Agora já está fácil. Iso igual, volumétrica, mesmo volume. Então você tem aqui duas situações, né, nas quais o volume não se modificou. O que altera? A gente vai alterar a pressão e vai alterar a temperatura, né? E o que mostra esta figura? A gente tem aqui temperatura e pressão. Temperatura maior, pressão também maior. Isovolumétrica também é conhecido como isocórica. Volumétrica e córica como sendo sinônimos aqui de volume constante. E aí vamos à terceira lei, a lei de Charles, né? Ela relaciona a pressão e temperatura. E veja, à medida que a pressão está diminuindo, a temperatura também diminui na mesma proporção. É muito parecido com a transformação anterior, com a isobárica, né? Perceba que agora a grandeza que se mantém constante é o volume. O volume aqui está na mesma reta, ele não se modificou. Tanto faz, aqui eu tenho pressão ou temperatura. A grandeza, o volume aqui está constante. Então, se o volume está constante, quanto maior a pressão, maior a temperatura e vice-versa. Num gráfico P versus T, perceba que o volume não aparece. Aquela relação, quanto maior a pressão, maior a temperatura, se verifica nessa reta. Bem, essa reta indica essa proporção direta. Então, mantendo o volume constante, ou seja, sendo uma transformação isocórica, né? Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Logo, a relação P sobre T é uma constante. Quer dizer que se eu pegar aqui para um ponto A qualquer, suponha que esse seja o ponto A, os valores de pressão e temperatura, e para um ponto B qualquer, os valores de pressão e temperatura, PA sobre TA é igual a PB sobre TB. Então está aí lei de Charles, lei de Gay-Lussac, né, as três transformações. Então, isotérmica significa temperatura constante. P vezes V é igual a P vezes V. Isobárica, pressão constante. V sobre T igual a V sobre T. Perceba que isotérmica o T não aparece. Isobárica o P não aparece. Isocórica ou isovolumétrica, volume constante. P sobre T igual a P sobre T. Né? Juntando essas três equações, perceba que a gente tem P vezes V igual a P vezes V. Aqui o V está na parte de cima, igual ao anterior. O P está na parte de cima, igual no primeiro. Aqui a temperatura está na parte de baixo e aqui também. Então eu junto as três e vou ter P vezes V sobre T igual a uma constante. Logo, P vezes V sobre T num ponto A, ou no início, é igual a P vezes V sobre T num ponto B, ou no final. Essa é a chamada equação geral dos gases. Perceba que se for isotérmica, a gente cancela o T e fica pressão vezes volume no início, pressão vezes volume no final, conforme essa equação. Portanto, esta equaçãozinha aqui, ela traduz todas essas três ao mesmo tempo. Sabendo esta, é só verificar qual grandeza, qual termo vai ser cancelado. Se for isobárica, cancela a pressão. Fica V sobre T igual a V sobre T. Se for isocórica, cancela o volume. V cancelado fica P sobre T igual a P sobre T. Então, está aí a equação geral dos gases. Bom, continuando aqui. Percebe-se na prática que para 1 mol de qualquer gás, então não importa o tipo de gás, para qualquer mol, se a pressão estiver em atm, o volume em litro e a temperatura em Kelvin, para qualquer gás, não importa o valor de pressão, não importa o valor de volume, nem a temperatura. Essa relação aqui, PV sobre T, é uma constante. Isso é o que diz a equação geral. E qual o valor dessa constante? Experimentalmente, o valor obtido é 0,082. Isso nessas unidades de medida. Então, mais uma vez, pela equação geral,
Pressão vezes volume sobre temperatura dá sempre o mesmo resultado, né? Agora, o que acontece, esse resultado 0,082, a gente vai representar aqui pela letra R. É uma constante que a gente vai representar pela letra R. Então, PV sobre T para 1 mol vai ser PV sobre T igual a R. E se eu tiver 2 mols, se tiver um número maior de moléculas, de átomos? Bom, o que se percebe na prática é que para qualquer gás, PV sobre T vai dar o dobro do resultado anterior. Portanto, PV sobre T, 0,164, ou 2 R's, né? E essa relação ela se mantém. À medida que você aumenta o número de mols, você vai ter aqui um múltiplo de R. Então, para 3 mols, PV sobre T igual a 3 R's. E assim por diante. Isso permite escrever uma equação para N mols. Então, para N mols, PV sobre T é igual a NR. E aí, passando o T para o outro lado, a gente tem a chamada equação de Clapeyron, né? PV sobre T igual a nRT. Ela vale para todos os gases. P é a pressão, V é o volume que ela ocupa, N é o número de mols, R é a constante e T é a temperatura. Mais uma vez, o valor dessa constante, esse 0,082, é válido para essas unidades de medida. Vamos lá. É muito comum a gente receber pergunta do tipo: o que significa 1 mol? Bom, 1 mol é um número, assim como uma quantidade definida de moléculas. Assim como uma dúzia corresponde a 12, 1 mol corresponde a uma quantidade definida de moléculas. Não importa de que tipo de gás a gente está falando. 1 mol de oxigênio tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. 1 mol de hidrogênio, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Portanto, 1 mol nada mais é que uma quantidade definida aqui de moléculas. Uma quantidade bem gigantesca. 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Mas ela não se refere a uma massa. Embora a quantidade de moléculas seja igual, independente do gás, a massa vai variar de gás para gás. Por exemplo, quantos gramas de oxigênio eu preciso para ter essa quantidade de moléculas, para ter 1 mol? Quantas gramas de hidrogênio, quantos gramas de hidrogênio eu preciso para ter essa quantidade de moléculas? Para isso, a gente precisa lembrar um pouquinho do conceito de massa molar. O que vem a ser a massa molar? Nada mais é que a massa de 1 mol do gás ou da substância. Então, a massa molar é a massa dessa quantidade de moléculas daquele gás. Para o oxigênio, por exemplo, o oxigênio tem massa atômica 16. Então, qual a massa molar do gás oxigênio, do O2? Bom, para fazer é uma continha muito simples. São 2 aqui vezes o 16. Então, são 32 gramas. Essa é a massa molar do oxigênio. Isso significa que 1 mol de oxigênio, ou 6 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, tem essa massa, que corresponde a 32 gramas. Então, qual o número de mols presentes em 160 gramas de oxigênio? Então, uma regrinha de 3 simples. Se 32 gramas corresponde a 1 mol, então quantos mols de oxigênio eu vou ter em 160 gramas? Vou colocar aqui gramas, unidade equivalente. Multiplicando aqui em cruz, 5 mols. Então, tá aí. Usando a mesma ideia, eu poderia usar uma fórmula, Perceba que 160 dividido por 32 é 5. Ou seja, para eu calcular o número de mols, basta dividir a massa em grama, que no caso aqui é 160, pela massa molar, que no caso do oxigênio a gente calculou aqui é 32. Então, de maneira geral, para acharmos o número de mols, basta dividir a massa dada, qual a massa que você tem, pela massa molar daquela substância. Então, tá aí. Um outro exemplo aqui de cálculo da massa molar, só para enfatizar. Vocês já devem ter visto isso diversas vezes em química, Tá aqui. Qual a massa molar do ácido sulfúrico? Lembrando da formulinha do ácido sulfúrico, H2SO4
H, olhando na tabela periódica, tem massa 1, né? O enxofre tem massa 32 e oxigênio 16. Então, só multiplicar 1 vezes 2, né? S aqui é como se tivesse o número 1. Então, a gente vai ter 1 vezes 2, 2 vezes 1, mais 1 vezes 32 para o enxofre e 4 vezes 16 para o oxigênio. Então, aproximadamente aqui, 98 gramas. Eu digo aproximadamente porque esses valores aqui também estão aproximados. Então, mais uma vez, um mol é um número. Que número? Essa quantidade específica de moléculas. Essa quantidade específica de moléculas e não uma massa específica, né? Essa quantidade de moléculas vai resultar em 32 gramas para o caso do oxigênio. Mas para outros gases que têm massas atômicas diferentes, né, a gente vai ter massas molares também diferentes. Um exemplo aqui, uma aplicação. Determine o volume ocupado por 1 mol de um gás hipotético que se encontra nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Então, eu quero saber o volume, eu tenho 1 mol, né, e está nas tais CNTP. CNTP se refere a uma pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius, né, considerando aqui R igual a 0,082. Usando a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, PV igual a nRT, né, e substituindo os valores. Reparem que a pressão está em atm, volume eu vou ter a resposta em litros, mol para o N e temperatura em Kelvin. Né? Então, pressão atm, volume eu quero descobrir, 1 mol, R, aqui a constante, e a temperatura é 0, só que tem que ser em Kelvin, por isso mais 273. Né? Cancela, perceba que atm cancela com atm, para isso eu coloquei as unidades, para mostrar que elas se cancelam. Mol se cancela com mol, né? A temperatura aqui em Kelvin também se cancela com Kelvin, certo? E eu vou ter aqui o volume em litros. Então, fazendo aí a multiplicaçãozinha, 1 vezes 0,082 vezes 273, aproximadamente aqui 22,4 litros. E olha que detalhe interessante. Eu não disse qual era o gás. Falei um gás hipotético. Então, um gás, não importa qual tipo de gás, se ele tiver a essa pressão, de 1 atm, a essa temperatura de 0 graus Celsius, 1 mol vai ocupar sempre um volume de 22,4 litros. E essa é uma coisa importante. Não depende do tipo de gás. Todo gás, né, que ocupar um volume, o contrário, né, todo gás que ocupar um volume de 22 graus Celsius, que tiver uma pressão de 1 atm e for 1 mol daquele gás, a temperatura também vai ser 273 kelvins. Né? E aí, isso nos permite chegar ao princípio de Avogadro, que ele diz que volumes iguais de quaisquer gases. Então, se eu tiver 2 litros de oxigênio ou 2 litros de hidrogênio, né, volumes iguais, medido nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, por exemplo, 2 litros de oxigênio numa pressão de 5 atm, né, e temperatura X, por exemplo, 300 K. Volumes iguais, a mesma pressão e a mesma temperatura, contém o mesmo número de partículas. Esse é o princípio de Avogadro, né? Para o caso da CNTP, a gente tem uma relação bem interessante que sistematiza esses números aqui, que é, se a pressão for 1 atm e temperatura 0 graus Celsius, 1 mol de qualquer gás ocupa um volume de 22,4 litros. E, indo para além disso, 1 mol de qualquer gás também corresponde a essa quantidade de moléculas. Né? Isso aí, então, a parte teórica que permite resolver praticamente todos os exercícios que tocam nos conceitos aí de transformações gasosas. Espero que tenha ficado claro. O nosso próximo vídeo vai ser exclusivamente sobre resolução de exercícios, aplicações da equação geral, da equação de Clapeyron. Um abraço a todos, espero que tenha ajudado. Bons estudos!